Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Nay Gomes e nessa aula eu vou te ensinar a fazer uma cortina com um babadinho super linda para você decorar o seu ateliê. E o melhor de tudo é que você não vai precisar de overlock. Então, quer aprender? Vem comigo que eu vou te ensinar. A coisa que a gente vai fazer aqui na nossa cortina nós vamos precisar de 8 pedaços de tecido na medida de 12 por 20. E aí, esses pedacinhos de tecido a gente vai dobrar aqui, ó, tá? Ao meio. E a gente vai passar uma costura bem aqui. Depois a gente vai abrir, desvirar e abrir lá no ferro, tá? Que essa costura vai ficar na parte de trás. Então, vamos passar uma costura aqui, ó, em toda a bordinha pra fechar. Aí aqui a gente já, pra agilizar, a gente já pode colocar um atrás do outro, tá? Então, lembrando, aqui tem 12 centímetros e aqui tem 20. A gente tá dobrando aqui, ó, na medida de 12, tá? Então, dobra e aí é só passar a costura. Cortei 8 vezes essa medida. Feito isso, a gente vai pegar cada um deles e vai desvirar do avesso, tá? Vai voltar pro lado certo. E aí, essa costura não vai ficar de ladinho assim, tá? Ela vai ficar pra trás. Então, a gente vai trazer ela aqui pra trás, vamos lá no ferro, vincar, tá? E depois a gente vai passar um pespontinho aqui pra gente poder firmar, tá? Então, eu vou lá pro ferro, vou desvirar todas as minhas tiras, tá? Vou jogar essa costura aqui pra trás, vou passar e depois a gente volta aqui pra continuar na máquina. Ó, então agora já passei e já passei também os pespontos, tá? Então, fiz um pespontinho bem na bordinha de todas as tiras. Agora, vamos reservar essas tiras aqui e a gente vai começar a trabalhar com a parte de cima do babadinho, tá? Ela vai ter um babadinho ali na parte de cima. E pra fazer esse babadinho, a gente vai precisar de 2 tiras, tá? De tecido não, de bordado inglês, tá? Tô usando aqui um 100% algodão, mas você pode usar um de poliéster também, como é só pra cortina, tá? E aí dá pra usar também. E nós vamos precisar também de uma tira, tá? 2 tiras na medida de 26 por 1,36, tá? Então, já tem elas duas cortadas aqui. E a gente vai começar a pregar aqui o bordado inglês, que também vai ter a mesma largura aí dessa faixa, que é 1,36, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar, então, a minha faixa aqui de tricoline e vou posicionar o meu bordado inglês virado com o lado direito pra baixo, tá? Dessa forma aqui, ó. E vou passar uma costura aqui, seguindo todo o tecido. Então, aí, agora que a gente já fez essa primeira costura, a gente vai ter que fazer mais uma pra gente ter uma margem aqui pra gente poder fazer uma bainha lá do outro lado, tá? E aí, eu vou usar aqui meu guia magnético pra tá auxiliando pra fazer a costura retinha, tá? Então, daí é o seguinte, aqui eu fiz essa primeira costura, agora eu vou fazer a próxima. Então, eu vou fazer mais uma aqui pra me ajudar na hora de fazer a bainha lá do outro lado. Pronto, ó. Então, aí já tá feito aqui. E agora, a gente vai começar a fazer a bainha do outro lado, tá? Então, a gente vai virar do avesso, aqui o tecido. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dobrar uma vez e dobrar novamente, tá? E aí, esse tecido, ele já vai ficar pro lado de lá, ó. Vai ficar assim, tá? Então, a gente traz todo o bordado inglês pra cá. E aí, a gente agora tem essa margem aqui pra fazer essa bainha, tá? Então, vem aqui, ó, dobra uma vez e dobra de novo, ó. Tá? Então, como eu fiz 2 costuras, eu tenho aqui exatamente a margem da costura que eu preciso fazer,
tá? E agora eu vou fazer a costura e aí depois a gente volta pra gente continuar. Pronto, ó, a gente já fez aqui, então, a parte do bordado, tá? Já tá pregadinho. E a parte de trás fica assim, tá? Esse é um acabamento que a gente usa pra não ter que precisar de overlock, tá? Pra quem não tem overlock, é um acabamento que dá pra fazer, ó, e fica bem legal, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar fazer uma bainha aqui nessas duas laterais, tá? Então, a gente vem e vamos fazer só uma bainha. Dobra uma vez, dobra mais uma, e aí é só fazer a bainha normalmente. Prontinho, então já fizemos aqui então a parte da cortina aqui que vai o babado, né? E aí agora a gente vai precisar franzir essa parte aqui, tá? Essa parte do que a gente fez aqui agora, tá? Que vai ser o babado da parte de cima da cortina. Só que daí, antes da gente começar a mexer com franzida, a gente precisa fazer a outra parte da cortina. Então, a gente vai reservar essa parte, tá? Faz lá na outra parte da cortina, igualzinho a gente fez esse, tá? Aí, você vai ficar com dois desse, tá? Duas partes desse, tá? Então, aí, eu vou fazer aqui na outra parte e aí a gente vai voltar pra gente continuar a fazendo a outra parte lá, que é a parte mais larga ali da cortina. Certo? Então, aqui eu já tô com as duas partes da cortina que eu já fiz, tá? Os dois lados iguais. Vou reservar, agora vou pegar a outra parte aqui da minha cortina. E pra fazer essa cortina, eu usei 2 metros de tecido, tá? Então, lembrando que o metro do tecido, ele tem 1,5 de largura, tá? Aí, a gente cortou no meio dos 2 metros, tá? Então, aí ficou 1 metro por 1,5 e o outro também 1 metro por 1,5, tá? Esse 1,5 vai ser a caída ali da nossa cortina, tá? Então, agora a gente vai precisar fazer a bainha aqui nessa cortina, tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Aqui também você poderia também fazer o mesmo acabamento que a gente fez ali no babadinho, tá? Se você quiser pôr bordado inglês aqui na parte de baixo, também dá pra colocar, tá? E aí é só fazer o mesmo processo que a gente fez ali nas tiras na parte de cima, tá? Então, peguei aqui meu tecido, eu já cortei, né? E agora eu vou fazer a bainha, tá? Deixa eu só medir aqui, ver onde que tá 1 metro. A gente vai fazer a bainha onde está com 1,5 metro, certo? Então, vou vir aqui aonde tem 1,5 metro e eu vou fazer bainha nas duas laterais, tá? Então, vou explicar de novo. Nós temos 2 pedaços de tecido na medida de 1 por 1,5 e a gente vai fazer bainha aonde está 1,5, tá? Então, vamos dobrar aqui e fazer bainha normal, bainha simplesinha mesmo, em toda a extensão aqui desse 1,5 metro de tecido, tá? Vai fazer isso dos dois lados, tá? Tanto de um lado quanto do outro, nas duas partes da cortina. Então, aqui desse lado, como eu não vou fazer, tá? O mesmo acabamento que eu fiz ali no babado, eu vou fazer bainha também. Então, a gente vai fazer bainha na lateral de 1,5, na de 1 e na de 1,5, tá? E uma de 1 vai ficar sem bainha, tá? Então, a parte de cima ali da cortina vai ficar sem bainha. Então, eu vou terminar aqui, vou continuar. Então, a gente vai fazer bainha nas 3 laterais da cortina, deixando a bainha, deixando o lado do 1 centímetro, tá? Superior, sem bainha. Pronto, então, como eu disse, fiz bainha nas 3 laterais, deixei a lateral aqui, a parte superior da cortina, que tem 1 metro, sem fazer, tá? Então, tá aqui, ó, não fiz bainha nessa parte, que é a parte que a gente vai pregar o barrado depois, tá? Então, eu vou fazer a bainha também nas 3 laterais da outra parte da cortina e a gente volta pra continuar. Prontinho, gente, ó o que eu fiz aqui. Depois que eu fiz a bainha, né, eu já posicionei aqui os passantes ali do varão, tá? E aí, como que a gente faz pra passar os passantes, pra colocar os passantes com a mesma distância entre um e outro?
que eu fiz, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer junto com vocês. Lembrando, eu falei no começo do vídeo que seriam 4 pra cada, né? 8 tiras no total, mas eu tive que fazer mais 2, tá? Então, vai ser 10 tiras pra gente poder fazer aí as 2 partes da cortina. Agora, vou então pegar aqui, ó, aonde eu não fiz a bainha. E vou fazer o seguinte, vou dobrar ao meio, ó, pontinha com pontinha. E vou fazer um piquezinho, tá? Aqui eu já fiz. Aí, fiz esse pique, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse pique aqui, ó, pro lado de cá, tá? Unindo aqui as 2 pontas também. E vou puxar aqui e vou dar mais um pique, tá? Ó. Aí, assim, a gente já vai ter, então, os 3 piques no meio, né? E aí, vai 2 em cada ponta. Então, agora que a gente já tem a bainha, então, nas 2 cortinas, nas 2 partes, né? A gente vai reservar aqui essa cortina, tá? E a gente vai pegar lá, de novo, o babado, tá? Esse babado aqui que a gente já fez. E aí, sabendo que a nossa cortina ali, o tamanho que ficou a sua cortina, tá? No meu caso aqui, ficou com 98. O que eu vou fazer? Esse babado aqui, ele tem 1,36. Então, eu sei que eu tenho que franzir ele até ele dar o tamanho ali da minha cortina, tá? Que no caso aqui é 98. Então, como que eu vou fazer? Ó, vou vir aqui, vou passar uma costura e vou franzir, tá? Aí tem que ser franzido na mão pra gente poder ver aonde que vai ser ali, até onde que a gente tem que franzir pra deixar do mesmo tamanho ali da parte da outra, da parte do caimento ali da cortina, tá? Então, eu vou colocar no ponto 5 aqui, vou fazer uma costura em toda a extensão, depois eu vou fazer mais uma aqui embaixo pra facilitar, tá? E aí, a gente vai continuar costurando aqui depois, pra gente pregar esse babado aqui na parte de baixo ali da cortina. Essa primeira costura aqui, ó, a gente não dá retrocesso, tá? A gente só vai dar retrocesso lá no final. Retrocesso aqui no final. E agora eu vou passar outra costura bem rente a essa outra aqui, tá? Com um pé de máquina, meio centímetro abaixo dessa costura, eu vou fazer outra, tá? E aí também não vou dar retrocesso, só na parte de baixo. Certo? Então, aí agora a gente já tem 2 costurinhas, né? Aqui. E a gente vai franzir a de baixo. Pra isso, a gente vai aqui tirar a linha. A gente segura uma linha e já vai franzindo, ó, tá vendo? E a gente vai franzir até dar o tamanho da nossa cortina. Prontinho, então agora que eu já franzi aqui na medida da minha cortina, o que eu vou fazer? Vou pegar lá, né, a outra parte. Ó, e vou posicionar, então, esse babadinho que eu fiz aqui na parte de cima, onde nós não fizemos a bainha, tá? Então, eu vou pegar aqui. Vou posicionar aqui bem rente, ó. Vou alfinetar, né, pra não sair do lugar. Vou fazer isso aqui na parte do outro lado também, tá? Pronto, agora a gente vai começar a pregar essa parte do babado aqui na cortina, tá? E aí, conforme a gente for pregando aqui o babado, a gente já vai posicionando as nossas tiras. Então, naqueles piques que a gente já fez, tá? Então, eu tenho aqui os piques. Então, a primeira tira, a gente já começa colocando ela bem na pontinha, tá? Bem rente aqui, ó. E aí, vamos passando a costura e vamos posicionando a tira, ok?
E aí, depois a gente vai pegar uma faixa pra gente poder fazer esse acabamento aqui. Pronto, ó, aqui então já preguei as tiras todas, tá? A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado da cortina. E agora, pra finalizar aqui, pra fazer o acabamento, como que nós vamos fazer? A gente vai precisar aqui de uma faixa de 10 centímetros aí, um pouquinho maior do que a cortina, tá? Então, eu cortei a minha faixa aqui com 10 centímetros. E aí, agora, a gente vai começar a fazer o acabamento da cortina. E pra fazer esse acabamento, pra quem já faz pano de prato, já deve estar habituado a fazer esse tipo de acabamento. Como que a gente faz, ó? Vem aqui, ó. Então, eu tenho o direito da minha cortina com o direito da minha faixa. Eu vou dobrar ela pra trás, tá? Esse pedacinho que tá sobrando, vou dobrar pra trás. Aí, aqui, ó, eu vou começar a fazer uma costura em toda a extensão da faixa, tá? Dessa cortina. E aí, a gente vai fazer esse mesmo processo na outra, tá? Depois, a gente vai puxar essa faixa pra cima e aqui já vai estar praticamente pronto aqui a parte da frente. Aí, é só a gente rebater na parte de trás, tá? Então, eu vou fazer aqui, tá? E aí, a gente continua depois ali na parte de trás. Pronto, ó, fiz então a costura aqui nessa parte, tá? E agora eu vou puxar pra cá, ó. Vou puxar e já vai ficar feito o acabamento aqui. Ó como fica certinho, tá vendo? Bem certinho. E aí, agora, essa parte, a gente vai rebater lá na parte de trás, tá? E aí, pra fazer essa parte aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Feito isso, então, depois que a gente fez a costura, a gente vai trazer essa parte aqui pra parte de trás, tá? E aí, a gente vai dobrar aqui, ó, e vamos fazer um pesponto bem na bordinha aqui em toda essa faixa, tá? Desde lá do começo. E aí, é importante a gente observar na hora de estar fazendo essa finalização aqui, a gente tem que puxar o babado pra lá, tá? A gente não pode fazer essa costura por cima do babado. Essa costura tem que ficar por baixo do babado, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, agora que a gente já fez aqui essa parte, tá? Do acabamento, a gente vai vir e vai fazer um pespontinho bem na bordinha aqui do tecido, tá? No caso aqui, tô fazendo nesse cinza. E aí, vai servir pra firmar ali as outras partes da cortina. Ó, depois que a gente fez isso aqui, já tá pronto, tá? Tá prontinha a parte aqui da cortina. E aí, agora a gente vai fazer esse mesmo processo na outra parte, tá? E aí, já tá prontinho. Então, eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês o resultado final da cortina. Oi, gente, olha só, então, como que ficou a nossa cortina, tá? Eu deixei um lado aberto aqui pra mostrar melhor pra vocês, tá? Porque tá meio escuro aqui. E olha só lá como que ela fica. Fica super linda. Olha, gente, que graça. E aí, depois do outro lado lá, tem que fechar, né? Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Peraí. Olha lá, gente. Então, como que ela fica, tá? Ela fica assim. Eu gostei bastante aí, o que vocês acharam? Agora, ficou aqui pra decorar também o meu ateliê, junto com a minha parede nova, ó.
E aí, gente, gostaram? E aí, gostaram do passo a passo? Olha só, o legal dessa peça é que ela pode ser feita para qualquer ambiente aí da sua casa. Pode ser feito para cozinha, para sala, para o quarto. É só você adaptar e escolher um tecido bem lindo que eu tenho certeza que você vai arrasar. E aí, gostou? Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!